Vamos conversar sobre a atividade, a profissão de personal organizer, ou seja, um profissional da organização. Hoje a gente está aqui com Janaína Machado, eu sou Mila Peixoto, a gente está no podcast da Casa 500 e o tema hoje é ser uma personal organizer, ou PO, como a gente chama carinhosamente, né, Jana? Então vamos falar sobre ser uma PO. E Jana é uma PO, né? Super boa, super ativa. E assuma você que você super, para mim é super, sim. E aí a gente vamos fazer as pessoas entenderem um pouquinho, porque as pessoas às vezes falam assim, eu sou organizada, então eu posso fazer organização na casa das pessoas, né? Eu posso vender esse serviço. E o buraco é um pouquinho mais embaixo, muito né? mais embaixo. É muito mais embaixo. Então, o que a gente precisa para ser um organizer, uma profissional de organização? Me fala um pouquinho aí disso. Primeiro de tudo, se especializar, Uhum. que é o mais importante de tudo, né? Sim. Porque organizar, ele é totalmente diferente do que a gente... Na casa do outro, é totalmente diferente do que a gente faz na nossa casa. Sim. Com a nossa vivência. E o que a gente já falou em vídeos anteriores, a diferença de organizar e arrumar. Uhum. E quando você não tem isso separadamente, você não consegue entender que a profissão de organização ela vai muito além daquela dobrinha perfeita, de colocar os itens no lugar, aí você consegue tornar uma personal organizer, um profissional de organização. E isso só em cursos Sim. sérios, cursos profissionalizantes, que nos dá essa autonomia para poder ter o certificado e chegar na casa do outro e conseguir executar. Entregar um serviço profissional. Exatamente. Né? Não é um amadorismo, não é um achismo. Não. E achar que porque você consegue fazer na sua casa, você consegue fazer na casa do outro. Uhum. Isso é completamente diferente. E se especializar, ela é a cereja do bolo, né? Cada vez mais para a gente poder ter excelência, que a gente está sempre em busca, a gente nunca consegue chegar, óbvio, para poder chegar na casa do cliente, porque você vai encontrar diversas situações. E situações muito relacionadas ao emocional também, que a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, muita dinâmica, inclusive, para poder conduzir isso. Sim. Né? Mas muitas vezes a gente vê problemas gravíssimos de acumuladores, né? de questões emocionais, que as pessoas estão ali... enfim, mergulhadas naquele problema da casa, porque uma coisa tem que ser falada, né? A organização externa, ela reflete na interna e vice-versa. Exatamente. Né? Vice-versa. Então, se você está num momento muito confuso da sua vida, você vai olhar que sua casa está confusa, suas coisas estão confusas, e vice-versa. Às vezes a casa tá uma bagunça, que você não consegue tá lidando com aquilo, você começa a ter bagunça no seu emocional também. Quer ver uma coisa bem simples que dá para linkar com a casa organizada, com a vida organizada? Eu, por exemplo, eu não consigo fazer nada sem tomar um banho. Eu me sinto limpa com um banho. Então, tudo que eu inicio, vou precisar sair, vou fazer tal coisa, deixa eu tomar um banho primeiro. Porque ali o meu corpo entende que eu tomando banho, uma vez eu limpo, eu vou ter clareza para eu seguir a vida. E a casa é a mesma coisa. Uma vez a sua casa organizada, você vai conseguir fazer outras coisas presa naquilo ali. Né? Que vira uma rota do rato também, né? Sim. Você o tempo todo ali fazendo e não servindo, fazendo e não servindo. E o profissional justamente vem para isso. Para quebrar alguns ciclos. Para quebrar. Dentro do curso que a gente tem aqui na Casa 500, que é de personal organizer, de formação, né? De organização, eu criei uma metodologia que eu chamo de jornada Nix, né? Nix, que é de uma deusa, né? Nix e tal. Enfim, e dentro dessa metodologia tem uma ferramenta que eu chamo, que é a ferramenta do CBC, do ciclo do balde cheio, né? E aí dentro dessa ferramenta é justamente tirar as pessoas desse ciclo vicioso, desse ciclo vermelho que elas estão, de adiar decisões, de acumular coisa, de sobreviver a coisa, para botar elas em outra dimensão, em outro ciclo, que eu chamo do ciclo dos limites, que é justamente você começar ao invés de adiar, você tomar decisões.
né? E ao invés de Fazer escolha, acumular... viver com aquilo ali ou melhorar aquilo ali, né? Isso, e você, enfim, na verdade tomar decisões Sim. mesmo, porque cada decisão que você não toma, ou física ou emocional, você acumula. Sim. Tudo que você não resolve hoje, você está acumulando para amanhã. Sim. Né? Então, uma roupa que você não decidiu que não quer ela está acumulada no armário, acumulando. Então, na hora que você começa a sair desse ciclo de adiar e acumular e vem para fazer escolhas, você começa a ter espaço para viver, né? E espaço aqui também, né? Espaço emocional, na mente, no espaço físico, né? Porque você sabe uma coisa, assim, a gente já mudou um pouquinho aqui o caminho, mas eu acho que vale a pena. Normal, né? Mas vale a pena eu falar. Porque, assim, eu sou arquiteta, então, assim, minha vivência de projeto é muito, né, é forte em mim, porque eu sempre tenho mais de, sei lá, 30 anos de formada e praticando. Então, a gente percebe uma coisa, que eu acho que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Elas vivem no vazio. Elas vivem no espaço vazio dos espaços, dos ambientes. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, assim, se você tem uma casa que está lotada de móvel, que você está lotado de cadeira, lotado de sofá, você não tem onde circular na casa. Não. Se você tem um sofá na sua casa que fica cheio de roupa até em cima, você não tem como sentar para assistir uma televisão, para estar com seus filhos. Aí te pergunto, que qualidade de vida essa pessoa tem? Pois é, porque justamente ela não tem espaços vazios. É porque o vazio pra gente, às vezes, parece pejorativo. Sim, esse que eu ia falar. Né? E não é. Enquanto que, na verdade, é o oposto. Na arquitetura a gente vê isso. É um papel em branco. Que é o espaço de viver, gente. Sim, você só vive em espaços vazios. Sim. A gente não tem como viver num lugar onde já tem outro objeto ali naquele lugar. Entendeu? Então, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Então, na hora que a gente pensa por este lado, fazer vazios na vida da gente é possibilitar a gente viver e conviver. E escrever novas histórias também, né? Novas histórias. Então, aí, isso é físico. Sim. Né? Isso é matemática e física. Se a gente pensar pelo emocional ou pelo espiritual... É muito além. O espiritual diz que se você não tiver espaço para circular energia boa... renovar a energia energia fica estagnada, não vem coisas novas para sua vida. Então, assim, de qualquer lado que a gente olhe, o vazio é essencial na vida da gente. O vazio é essencial na vida da gente. Pode parecer chocante isso, né? De falar, porque você fala assim, vazio é coisa ruim. Vazio é a gente, sei lá, ter uma casa vazia que os filhos foram embora, ou ter vazio é que não tem ninguém que você goste, sei lá, mas não é, gente. O vazio é onde a gente vive, onde às vezes é muita oportunidade de você fazer um novo. E sair daquele ciclo, né, da sua metodologia, e sair daquele vício para poder abrir espaço para novas ideias. Abrir espaço para novas organizações. Novas pessoas na vida da gente. Novas roupas, novos estilos, novas a gente mesmo, que a gente se reinventa o tempo inteiro. Exatamente. Então, eu acho que é bacana isso, assim, a gente pensar, principalmente quando a gente vai para ser um profissional de organização, que a gente tem uma meta muito grande, assim, muito grande e muito objetiva, que é possibilitar que essas pessoas consigam viver e conviver dentro dos espaços delas. Sim. Né? Em família, em casa e tal. Então, para isso... E entender o funcionamento da sua casa. Isso. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o funcionamento da própria casa. Está ali só para dormir, acordar e trabalhar. Porque elas não se sentem parte daquilo. Não pertence ali. Não pertence. E aí eu digo, a pandemia ensinou tanto a gente. E o povo tem uma péssima memória que já esqueceu, velho. Que a casa da gente era o lugar de proteção. Né? Ficou... Assim, mais do que óbvio isso, que a gente protegido era ficar em casa. Então, a casa tem uma função muito grande na vida da gente, que é proteger, que é recarregar energia, é possibilitar que a gente conviva com a nossa família. Né? Então, assim, se você chega em casa e você não se sente repousar, bem, recarregar para começar tá de ali novo. Pronto para... É a proteção, né? É onde você se sente em casa. E por muitas vezes eu já vi relatos, né? Eu trabalhando em diversas casas, eu vi relatos de pessoas que quando ficaram em casa na pandemia teve que colocar a mão na massa. Acabei enxergando isso aqui, que no meu dia a dia eu não via isso aqui. Meu Deus, isso aqui sempre esteve aqui, eu sempre tive esse item, não. E começar a fazer a renovação. Então, assim, eu acho que nessa questão do ser uma personal organizer, muitas vezes,
A gente tem muito de psicólogo, né? Eu falei isso agora. E o curso de Mila, então, gente, pelo amor de Deus. Muito de Você se psicólogo. forma personal e sai psicóloga, porque É verdade. é bem denso, é É bem denso. Assim, eu saio provocando muito, assim, dessa reformulação. E é bacana porque, assim, os depoimentos são muito, muito, muito legais, sabe? E estão aí para provar, né? Então é isso, não é depoimento a gente das que está meninas, dizendo, é só, não. vai lá no Instagram, no @organizar.casa500, tem um monte de depoimento lá das meninas, mas é bacana, assim, porque tem algumas que falam assim, na minha terapia eu discuto muito isso, mas agora que eu estou enxergando a situação qual é. Então, muitas vezes, e é uma mania nossa, né, do ser humano mesmo, é culpar o outro pelo que a gente está passando, pelo que a gente está fazendo. É sempre culpa do outro. A gente nunca toma responsabilidade pra gente. Sempre assim jogando. Né? É sempre culpa de alguém. Eu não sei o quê porque meu marido. Não sei o quê porque meus filhos. Eu sou sobrecarregada porque só eu que sei onde está tudo dentro de casa. Beleza. Quer ver eu vivencio sempre repetidas roupas de diversas cores no mesmo modelo. A pessoa ela vai comprando porque ela não sabe onde está aquela e vai comprando outra e vai colocando porque não consegue ter uma lógica. Eu não consigo parar para pensar, para procurar. Eu tenho um evento para fazer e aí é culpa porque eu recebi o convite, eu fui olhar o convite em cima da hora e a culpa é do meu filho que teve um negócio no colégio, eu precisava ir com essa roupa e eu já escutei isso. Ou seja, a sua falta de organização nunca está ali, nunca está ali. É sempre um evento que aconteceu, alguma coisa que fez com que você fizesse aquilo ali. Eu já peguei, por exemplo, se eu não me engano, 7 vestidos iguais, da mesma cor, preto, eu lembro como hoje, preto. E mostrar a cliente não acredita que eu comprei isso não. E depois ela vai recordando. Menina, eu comprei isso aqui porque isso aqui foi para isso aqui eu comprei para isso aqui, isso aqui eu comprei para isso aqui, meu Deus do céu. Aí ela sentou na cama, a gente estava fazendo a organização, ela sentou na cama e fez assim, meu Deus, eu tô com medo da próxima que você vai encontrar. Que eu tô começando a recordar aqui que eu fiz besteira semana passada. Quer ver? Quando ela voltou com 2 sapatinhos iguais. 2 sapatinhos iguais. Iguais. A sorte é que uma tava na etiqueta, deu para ela trocar. Foi. Rapaz, surreal. Essas histórias são ótimas, né? Essas histórias são ótimas. E aí, assim... a gente, como profissional de organização, a gente primeiro tem que ter muita delicadeza. Sim. Né? Primeiro para entrar na casa das pessoas, porque as pessoas estão, de qualquer forma, abrindo a casa delas, abrindo um ambiente mais íntimo, né, da vida de uma família, né, é a casa. Então já estão botando a gente ali dentro, que já é já é muito, muito bacana, mas a gente tem que entrar com muita delicadeza. Sim. E segundo, que por trás de algumas coisas... às vezes tem problemas muito maiores, sabe? Então, julgar, é isso que eu falo muito para as meninas. A pessoa tem 250 milhões de pares de sapato. Ok. Tá tudo ok. Tudo bem. Vamos dar um jeito no que precisa dar jeito. A gente veio para organizar isso aqui. Mas sabe uma coisa, esses clientes de cortar, que eu sempre faço, nas entrevistas que eu faço com meus clientes, é ver como é a rotina dele. Porque ali eu já mato muita coisa. Como, por exemplo, tem clientes que são minimalistas, tem clientes que gostam do excesso, tem clientes que estão no excesso por uma coisa, uma falha, um emocional, tudo isso. E tem clientes que precisam. Semana retrasada, eu estava numa cliente que ela faz 4 trocas de roupas diárias. 4 trocas de roupas diárias. E ela está sempre em evento, ela sempre viaja, ela está sempre em congressos e várias outras questões. E ela falou para mim, Jana, eu preciso, no meu dia a dia, ter variações, porque eu vou para diversas situações. Então, eu preciso estar apresentável, porque a minha profissão ela exige isso. Logo, eu preciso de muita coisa. Sim. Eu quero? Não, mas eu preciso. Entende? Então, assim, são várias outras questões. Aí eu não posso chegar e falar assim, não há necessidade. Poxa, eu tô vendo, ela tá me falando que há necessidade. Sim. Ao contrário dessa que eu te contei dos vestidos. Que tava comprando sem saber por quê. Sem lógica, sem um porquê. Pronto, sem um porquê. Então, quando você entende a rotina do cliente, quando você entende o porquê, Ave Maria, 50% do caminho andado. Já tá andado, exatamente. Porque você consegue, né, ajudar a pessoa, né? É no sentido de ajudar mesmo dela poder sair de uma situação que
que muitas vezes é causada por um momento, né? Sim. Muitas vezes. Aí é uma pergunta que eu faço muito no curso, e os meninos ficam assim, paradas me olhando, e eu pergunto, a pessoa ou o espaço, né, está desorganizado por falta de tempo, ou a desorganização é por falta de tempo, ou você não tem tempo para organizar, entende? Assim, ou é a falta de tempo que causou a desorganização, ou é a desorganização que está causando você não ter tempo, entendeu? Mas a resposta está conhecendo a rotina do cliente. Exatamente. A resposta está aí. Porque muitas vezes é uma questão pontual. Você, Sim. por falta de tempo, sei lá, me mudei, ou vendi uma casa, ou não sei o quê, ou meu filho se mudou e saiu do foi espaço tudo muito maior para o rápido. espaço menor. Do espaço menor. Então, uma questão de uma situação específica, ela causa uma falta de tempo que você acumulou temporariamente alguma coisa, e sua desorganização está ali. Sim. Né? Agora, por outro lado, você só chega atrasada, não consegue sair no horário, não consegue achar suas coisas, não acha o sapato para levar para academia, coloca uma meia de cada cor porque não achou as duas meias. Aí é uma desorganização que está roubando seu tempo. Exatamente. Né? Então, são coisas que... Já é uma coisa prejudicial aí. Exatamente. Então, você começa você falou bem, quando você chega no cliente, já conversar isso para mapear o que está acontecendo e você conseguir dar uma solução melhor. Porque eu acho assim, e aí veja se você já passou por isso. Quando você chega na casa de uma pessoa, muitas vezes a pessoa está numa situação de bagunça, muitas vezes extrema, Sim. e que não consegue sair sozinha. E aí ela precisa de uma personal organizer para vir e dar aquela primeira... Né? Aquele faxinão, sabe? Dá um sentido. E botar os sistemas, dar o sentido, dar o tom do negócio ali. E essa pessoa, a partir daí, ela vai andando sozinha com aquilo. Ela só vai se chamar de novo em outro momento, ou porque quer dar mais uma manutenção. Exatamente. Nunca mais a bagunça é como a primeira que você achou. Eu tenho clientes assim. Nunca mais. De 5 anos atrás. Pois é. Então, eu até falo, gente, fotografem sempre o antes, porque o depois você fotografa várias vezes. Sim. Mas nunca... Se você consegue fazer um sistema de organização eficiente, a bagunça nunca mais volta igual. Não. Nunca mais. Aí você pode até tentar fazer assim, para poder fazer uma foto e fingir que aquele é o antes. Mas muitas vezes nem precisa. É isso. Muitas vezes volta, mas é muito difícil de você conseguir, de você voltar para aquela bagunça inicial, se o sistema for eficiente. O sistema e também fazer o cliente entender o que você está fazendo ali. Sim. Tem essa cerejinha, que assim, quando o cliente te contrata, a obrigação nossa como profissional é entender até onde ele entende. Porque a organização, como eu explico para meus clientes, a organização é 50-50. 50% meu, que ele está investindo ali, está fazendo investimento, e 50% dele que ele vai manter aquele investimento que não está falando só em valor. A gente está falando de investimento em tudo que a gente já falou. Claro. Tempo, qualidade, tempo para si mesma, para vivenciar a casa, para renovar. Perfeito, entendeu? Perfeito. Então, são várias situações. Então, quando você entende o que é que está sendo feito ali, é muito mais fácil. Muitas clientes, óbvio, me contratam ou chegam até mim, explique como é a sua profissão. Explique o que é que você realmente faz. E isso é delicioso. Porque ele está querendo conhecer, ele está querendo entender, ele está interessado. Perfeito. Fica comprometido com aquilo, Exato, fica comprometido. Não vai assimilar a sua profissão como qualquer outra. Não te contrata na intenção de uma coisa e chega lá, você entrega outra. E aí ele chega e ele até vê tudo organizado, mas ele esperava uma outra coisa, porque ele já está acostumado com outros profissionais. Como, por exemplo, né, a personal organizer, ela não faz limpeza, ela não faz uma faxina. Até faz uma faxina, né? Eu acho que a gente não consegue trabalhar sem um paninho na mão. Não, de jeito nenhum. O meu fica pendurado aqui. Pois é, um paninho. Já saiu comigo. Pois é, isso, exatamente. Já saiu comigo, coladinho aqui assim. Isso é casa que eu vi. Mas, é verdade, já várias situações. Mas é isso, quando o cliente é muito... Mas não é uma faxina, é diferente. Você quer ver uma coisa? Não é uma coisa... Para mim é muito mais importante. Para mim é muito mais importante hoje, quando o meu cliente entende do que é a minha entrega. Para mim é muito mais importante quando o meu cliente... agora eu tô entendendo o que é. Menina, eu vi no seu Instagram lá, o antes, eu vi o depois, eu vi como é que acontece, pesquisei outras coisas e tá ali dentro. Aquilo ali, quando o cliente fala, aquilo ali é pronto. Agora vai ser leve. Por mais que a gente encontre coisas, com mais situações, estratégias que você precisa tomar,
mudar de lugar, que acontece muito isso. A gente muda aqui, deu certo, aqui não deu, aqui vai. São estratégias. Mas quando eu sinto que meu cliente, ele entendeu ali do princípio, ou até no decorrer, já acabou. E aí que faz a organização ela durar. E aí são os melhores, né? Os que mais mantêm aquilo ali são esses que de fato entendem. Entendem o porquê, né? Sim, é a lógica das coisas, né? Assim, principalmente as pessoas que, enfim, que estão comprometidas. Se elas entendem o porquê, acabou. Aí elas vão fazer o que podem, porque tem um benefício, né? Muito. É por isso que eu explico. Então, você entende o investimento que você está fazendo e voltamente eu volto. Não é investimento só financeiro. Não. Investimento, você está abrindo a porta da sua casa para eu entrar, para ir no seu íntimo. Você entende o que é que está acontecendo aqui? Entende? Então, eu deixo isso muito claro para o meu cliente. E quando eu percebo que ele não está entendendo, eu vou dando pinceladas de até que abra a mente dele, por mais que ele não consiga fazer, ou delegue para uma pessoa que trabalha ali fazer. Para mim também é muito importante a pessoa que trabalha ali. Eu parar, a pessoa o funcionário ele vem, ele traz uma peça, ele olha assim, eu sempre procuro trazer ele, porque eu sei que é ele que vai manter. Claro. E o meu intuito é que mantenha mesmo, entende? Então, quando esse funcionário ele chega aqui, ele fala, olha, eu não sabia disso. Eu amo, porque eu trago ele e pergunto, é você que mantém isso aqui? Isso aqui você entra nesse ambiente aqui, sou. Então, eu trago ele vai entendendo. E tem relato de pessoas que aplicam na própria casa, que é melhor ainda. Melhor ainda, né? Você sabe que a gente tem alguns relatos aqui também, de alunas, inclusive, atuando e tal, que trazem muitas coisas pra gente. E uma delas disse que as meninas da casa, que faziam a parte de lavar e passar, elas criaram alguns sistemas junto com ela ali e trouxeram algumas ideias, por exemplo, de pegar como é que chama? O gabarito e etiquetar o fundo do gabarito todo, dizendo aquele gabarito servia para o quarto de Maria, para a blusa de João, para não sei o quê, e botar várias etiquetinhas. Foi ideia das meninas da casa. Já aconteceu comigo também. Porque elas falaram, isso vai facilitar a vida da gente. Porque na hora que a gente for lavar e dobrar, a gente já dobra no tamanho certo. Quando chegar no quarto, já colocou nos lugares certos, entendeu? Então, isso é muito bacana, né? Porque, normalmente, quando você chega, as maiores resistências são os funcionários da casa. Né? Mas a gente vai quebrando. Vai trazendo pro lado, né? A gente vai quebrando ali. Mas são as maiores resistências. Isso são. Porque a maioria das vezes acha que tá tirando a sua função, né? E às vezes e não acha, só tá auxiliando. Não é nem só a função, mas acha que vai dificultar a vida delas. Não, muitas vezes elas chegam pra mim no final de tudo e falam, nossa, eu achei que você fosse me tirar a minha função. Né? Porque muitas vezes essas funcionárias já estão ali 5 a 10 anos, 15 anos. Teve uma mesmo que ela estava para se aposentar, não sei se ela já se aposentou. E aí foi muita resistência. Fiquei 3 dias nesse ambiente, que fiz vários ambientes, inclusive, e aí eu só consegui quebrar o gelo no segundo dia. Que quando ela me trouxe um copo de suco, aí você falou, aí eu acabou, aí eu ganhei. Aqui eu ganhei já, vem aí. E eu, desde o início, eu estava tentando explicar para ela, desde o início. Aí quando eu vejo que há resistência, eu vou dando, ela vai vir, com o tempo ela vem. E aí veio, e no segundo dia, a gente já conversou, ela já perguntou, aquilo ali que você fez é o quê? Essa parte aqui faz como? Olha, não faz parte da sua organização, mas olha o que eu fiz aqui. Já aconteceu com ela. Olha o que eu fiz aqui. E ali você se encanta tanto que você começa a ajudar. Mulher, coloca aqui. Isso aqui você vira para aqui, isso aqui. E no terceiro dia a gente já estava amigas. Exatamente. Mas isso é bacana. E aí, justamente, voltando ao nosso tema de como ser um personal organizer, eu falo uma coisa que eu falo muito aqui. Quanto mais profissional a gente conseguir ser, melhor. Muito. Né? Primeiro, porque essa é uma profissão, uma atividade, uma profissão que muito pouca gente conhece ainda. Muita gente já conhece, certo, mas muito pouca gente ainda dentro do universo de população que conhece o que é exato. E alguns até sabem, mas já ouviram falar, mas não sabem como é que trabalha. Acha que é faxineiro, acha que é arrumação, acha que é diarista, acha que tudo bem, cada um tem sua função, mas é diferente. Juro, já teve de congelamento. Acha que é congelamento. Acha que é de congelamento. Porque a organização da geladeira, então achava que era de congelamento. Enfim. Então, assim, a gente tem, na verdade, quanto mais profissional a gente for,
mais a gente mostra essas pessoas a importância dessa atividade e de dar esse tom. Sim. Porque tem uma coisa bem importante que é diferente na população brasileira do que nos Estados Unidos, por exemplo, que a organização nasceu lá. Sim, funciona muito. Né? O problema é, a escola infantil já tem organização nos Estados Unidos. Então, é parte da educação infantil. Cultura deles. Né? Então, já vem de uma cultura Então, assim, uma criança de 5, de 3, de 2 anos de idade, ela tem funções dentro de casa. Que é importantíssimo isso. Tem funções dentro de casa. Então, ela tem responsabilidades ali que são dadas para dentro de casa, para a escola. Então, ela começa a ter uma organização, o que dá uma base para a vida, ajuda tanto a pessoa. A gente no Brasil não tem isso, né? A gente tem, pelo contrário, até há muito pouco tempo, a gente tinha muitos funcionários dentro de casa. Cada dia tem menos, mas a gente tinha muito funcionário dentro de casa. Então, e adolescente cada vez mais perdido na vida, né? Tá tudo perdido. Mas, enfim, o que eu quero dizer nisso tudo? É que para o brasileiro, a organização ainda é uma coisa muito nova. Sim. Em todos os sentidos. Sim. Em todos os inacessível, né? Porque ele acha que é uma coisa de luxo, porque ele não entende que é uma coisa do dia a dia da vida dele. Para tudo. Que essa organização que você está aprendendo aqui, fazendo dentro de casa, vai para toda a sua vida, né? Então, a gente sente uma dificuldade nesse atuar. Cultural, exatamente. E aí, aliado a isso, eu digo uma coisa para as meninas que formam o Unipersonal Organizer. Principalmente se elas forem fazer para pessoas conhecidas, é que elas têm que ser mais profissional ainda. Por quê? Porque a pessoa te conhece como sua prima, como sua amiga, como sua tia, como sua qualquer coisa. Menos como uma profissional de organização. Então, se a pessoa... E não vai te enxergar como isso. Você não vai fazer que as pessoas te enxerguem como isso. Se você não for profissional, se você não se posicionar. Exatamente. O posicionamento começa da gente. Da gente. E eu acho, assim, que isso é muito importante. Por quê? Porque o marketing do boca a boca... Ave Maria. É o que funciona. É o melhor de todos os mundos. Porque, assim, eu estou precisando de uma dermatologista. Eu vou falar, Jana, qual é o dermatologista que você indica? Sim. Aí você vai dizer... Não sei quemzinha, mas ela é caríssima. Você fala, não quero saber, resolver o seu problema, resolver. Então eu quero. Sim. Então, chega uma hora que uma indicação de alguém que você confie, a coisa não tem nem preço. Você não quer saber nem qual é o preço, você só quer saber que aconteça. Entendeu? Exatamente. E que funcionou para você. Então, esse marketing de boca a boca, que aí vai pelos dois lados. Faça um trabalho ruim para ver o que vai dar. Isso que eu falo agora. Isso é mais nosso... Esse trabalho de boca a boca é mais nosso, profissional, do que de quem nos contrata. Porque isso tudo vai depender do seu posicionamento. Como você se comporta dentro da casa da pessoa. Se você... As soluções que você deu. A sua postura profissional, sua ética, seu conhecimento técnico. Sim. Tudo isso vai fazer o pacote de que ela é uma pessoa que eu preciso indicar. Sim. E quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer indicar para as pessoas que a gente gosta. Né? Então, assim, eu já tive casos de amigo, de uma pessoa que você faz uma organização e ela depois te dá de presente a sua organização para o pai, para a tia, para a mãe. Porque assim, se isso foi maravilhoso para mim, eu quero dar para a pessoa que eu gosto. Eu fiz agora o Dia dos Pais para uma cliente minha que ela deu para o pai dela, que ele não queria que eu entrasse. Não precisa disso. Isso é coisa de mulher, isso aqui. Ela, meu pai, mas eu gostei, o presente que eu quero te dar pro Dia dos Pais. E aí ele precisou sair para eu fazer. E eu fiz e ele amou. No final, ele viu que realmente servia para ele. É a falta do conhecimento também, né? Falta do conhecimento. Porém, eu tinha aliado a minha cliente, que já tinha passado pela experiência. E fez bom para ela. Exatamente. E ela queria fazer ser bom para alguém que ela gostava. Fiz agora, em Dia dos Pais. Pois é, tá vendo que bacana? Tem um caso de uma menina aqui, de uma aluna da gente também, que uma amiga dela contratou ela para a casa de um tio, que era um tio solteiro, e que o cara já estava com uma depressão absurda, porque disse que a casa dele era um negócio surreal. E ela disse que foi uma loucura, cara. Mas disse que esse cara, quando ele entrou, e a sobrinha falou assim, deixa que eu vou resolver tudo. Então ficou ela e a amiga, que era a amiga que contratou ela, e disse que quando o cara voltou, disse que o cara chorava, assim, dizia, vocês mudaram a minha vida, meu Deus do céu. Ai, que bom que foi positivo. Não, disse que o cara, assim, ela falou, meu Deus, eu nunca tive uma sensação, assim, na minha vida, de tanta gratidão por estar fazendo aquilo por alguém, sabe? Sim, diz que o cara... É um cuidado. O cara tava com uma depressão já, por causa do caos que ele estava vivendo, entendeu? Era um caos mesmo, assim, de por exemplo, ter comida estragada, misturada dentro de coisa, de armário, de não sei o quê,
sabe, de roupa com etiqueta que ele nem sabia que estava ali, e daí por diante. E disse que era um apartamento pequeno. Então, ela falou um negócio indescritível. Então, isso é muito bacana, né? Agora, isso só acontece se a gente for profissional, né? Exatamente. E aí eu digo, minha mãe quer me contratar para fazer meu serviço, meu primeiro serviço personal organizer. Falar, calma aí. Passa um contrato, passa uma proposta, Sim. passe custos, passe tudo direitinho, marque hora, entre tal hora, saia tal hora. Bote seu horário ali. Bote seu tempo, bote seu horário. Até que você não cobre. Sim, sim. Ok, que eu nem sei se deveria, eu acho que deveria cobrar. Mas Eu hoje penso que sim também. eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas, Tem por que ser um exemplo, valor simbólico. eu tive um aluno aqui até que mesmo me para disse, pessoas valorizarem. né? Mas eu tive um aluno que me disse assim, eu vou fazer na casa de minha tia, mas eu vou fazer de graça. Por quê? Porque foi ela que pagou meu curso. Então é troca Mas justa. troca justa. Justa. Mas ela fez assim, mas ela disse que não quer, que ela quer me pagar para fazer. Ó. Eu falei, então aceite. Aceite. Mas ela me pagou o curso. Eu falei, mas aceite, porque Sim. ela tá querendo, entendeu? Ela tá justamente acreditando em você. Sim. Faça uma proposta, Nossa, faça essa tudo aí- direitinho. Entendeu? Alguém que pegue na mão e conduza, Ave Maria. Aí eu falei, você vai ser a mais profissional que você puder, assim, do máximo, porque ela quer justamente isso, para ela poder indicar para as pessoas. Ela Agora quer a gente está poder. falando com esse máximo profissional possível que puder, lógico, sem muita cobrança para profissional também. Sabe? Porque senão a gente sim. fica bloqueada. Principalmente Não, para não, quem está claro, iniciando. Claro, Né? claro. A gente se Não, o bloqueia. profissional que eu digo não é você fazer a dobra perfeita. Não, nunca foi sobre isso. É Nunca sobre é estratégia, sobre posicionamento, mas também não precisa É ser sobre rígida. ética, né? né? É sobre cuidado de entrar na casa do Muito, outro. muito. É sobre horário. Muitas vezes a gente entra Né? com o invisível. Eu já Entra e sai invisível. Totalmente. Por exemplo, eu já tive clientes que eu vou fazer a visita, né? Que a gente chama visita técnica, para conhecer o acervo, conhecer a rotina e tudo mais, fazer aquela entrevista com o cliente. E quando eu voltei para fazer a organização de outra forma que a minha cliente fez, é você mesmo? Porque aí você vai o mínimo que você pode. Uma roupa bem básica, cabelo preso, muitas vezes de luva, de touca. Sem então, perfumes fortes. sem Pelo perfume. amor de Deus, eu falo o tempo Exatamente. inteiro. Você não pode sair e deixar um rastro de perfume na Nada. casa da pessoa, pelo amor de Deus. Totalmente da cliente fala assim, eu nem senti você aqui. Pois é. De nem sentir, entendeu? E Uhum. claro, a ética tá ali, o profissionalismo tá isso que a gente ali, tá falando, né? Manter tudo aquilo ali, mas assim, a gente não pode deixar isso também ser o percussor daquilo ali, que aquilo ali pode até nos bloquear no sentido de, poxa, eu não tive essa ideia, por que eu não tive essa? Isso já aconteceu comigo lá no início. Eu não tive essa ideia porque eu estava focada na excelência. Estava focada no entregar. Serviu. Mas depois que eu pego, que eu vou olhando, que eu vou analisando, nossa, eu poderia estar aqui, mas é que aconteceu, eu fiquei tão preocupado em estar perfeito, né? E tem que ser uma coisa leve para você, para o seu cliente, claro, dentro dos limites, dentro da ética, né? Dentro daquela ética profissional. Você tem diversos tipos de clientes. Tem clientes que brincam, conversa, conta piada, conta as histórias de vida dele, como você tem cliente que só quer saber do seu profissionalismo. Quando você se formou, o que é que você faz? E acabou ali. Tem clientes que só bom dia, boa tarde, boa noite. E pronto. E acabou. Entendeu? Então, são N situações. E o que a gente deve focar mais é, primeiro de tudo, conhecimento. Conhecimento que é o que vai dar segurança pra gente fazer as coisas, nunca é demais. Nunca é demais. Vira mais que volta, eu tô olhando outras profissionais, como é que elas fazem, tendo ideia, tendo insight, vendo você, é claro, os vídeos que você posta lá, óbvio, dando uma olhada. Aprendo muito com isso, porque é um aprendizado diário. É um aprendizado diário. Conhecer os organizadores, cada vez mais o mercado tá lançando coisas inovadoras, e graças a Deus tá melhorando muito a nossa vida. Muito. Eu lembro que há 5 anos, por exemplo, quando eu comecei, eu lembro de organizadores de postagem minha, que eu já troquei em outras organizações e veio, nossa, aqui, se fosse esse, se existisse já esse, já era bem melhor. Mas entendendo também a temporalidade das coisas, que tudo tem seu tempo. E uma coisa assim, o que eu mais me cobro, é eu estudar aquilo ali. Eu tenho a oportunidade de conhecer o antes do cliente. Eu tenho a oportunidade de conhecer a rotina do cliente. Eu tenho a oportunidade de entender aquilo ali. E eu focar naquilo ali. Então, hoje, o que eu mais cobro de mim é isso. Focar naquela solução ali. E os demais vai vir
Focar em satisfazer o que o cliente precisa, né? E Porque conhecimento. senão não era personal, né? Não. Era só organizer. Só Se fizesse tudo igual para todo mundo, era não. só organizer. Mas o Exatamente. personal é justamente o personalizar, né? Exatamente. E aí E o que eu fiz amanhã, não vou fazer depois da manhã. Não. E assim vai. E esse próprio cliente, em momentos, ele vai precisar de coisas diferentes do que o que ele precisava Já antes. aconteceu. Né? Às vezes, a segunda vez que você vai... Eu, em projeto de arquitetura, acontece muito isso. Já. Primeira vez que eu fiz um projeto para alguém, foi isso, que eram as necessidades dele. No segundo, já é outra coisa. Já tem filho. Já não tá mais com aquele foco. Já não tem outro... Entendeu? Eu fiz organização em 2022 para uma cliente. E fiz agora, que ela mudou. E aí a primeira organização, é claro, explicando como é que funciona, fazendo ela entender. Então eu entreguei da minha forma, do que eu sabia fazer, do que eu sabia entregar dentro da realidade dela. Agora, quando eu voltei, que inclusive uma das suas alunas estavam comigo, a Rosa, agora que eu voltei no novo apartamento dela, ela que me conduziu. A cliente que me conduziu. Jana, agora eu quero assim. Aqui serve para mim. Aqui, quero dessa forma. Você consegue me entregar dessa forma? Eu fui anotando. Não tive vergonha nenhuma de anotar. Você quer como? Quero assim. Eu quero essa parte aqui. Eu quero isso aqui por cor. Não importa o modelo. Essa arara aqui eu quero toda por cor. Pode ficar mais alta, mais baixa, mas eu quero assim. Eu entendo hoje que eu funciono assim. Isso é muito Entendi. bom você ter um cliente que tem a clareza do que... Foi delicioso. Não, é uma delícia. Foi delicioso. Agora, a maioria não vai ter. E a gente vai ter que experimentar. Exatamente. Foi o que aconteceu, acho que foi em 2021, se eu não me engano. A primeira organização que eu fiz ela. Eu experimentei, eu vi qual era a profissão dela, perguntei a ela qual era a rotina dela, o que é que ela usava mais, se ela usava muito fitness, se ela era muito da piscina, o que é que servia para ela. E aí entreguei para ela e ali ela me explicou que ali mesmo, naquele mesmo apartamento que ela morava, ela fez algumas mudanças depois. Porque serviu para ela. Não que não funcionou, aquela que eu deixei para ela, mas abriu espaço aqui para ela melhorar a rotina dela. E quando eu voltei para o novo apartamento dela, ela me conduziu em tudo. E eu achei isso maravilhoso. Sabia exatamente o que ela queria. Que ela queria. Claro e objetivo. Isso é muito bacana. E o profissionalismo estava ali, o conhecimento estava ali, porém a cliente conduzindo. Perfeito. É aquela história, a pessoa sabe como quer, ela só não sabe ainda como você vai fazer. Ela sabe o que é que ela quer, mas ela não sabe como. Por isso que ela pega você para ter uma técnica ali de e sabe que vai ter um insight, mesmo insight que ela tem. Exatamente. Eu tenho, assim, só pra gente finalizar, porque a gente vai alongando aqui, vai ficando, né? Longo. Mas é meio polêmico isso. Mas eu uma vez ouvi um depoimento de uma pessoa, de uma tia, na verdade, que o filho dela e tal, a mulher mudaram de apartamento e tal, e contrataram uma personal organizer, porque a mulher não tinha tempo, ele não tinha tempo, e resolveram, filho pequeno, aquelas coisas, resolveram contratar para fazer essa mudança, certo? E aí ele estava dizendo, ele estava muito chateado com a história, e dizendo assim, pô, eu não consigo encontrar nem minhas cuecas dentro de casa. Nossa, foi depois da organização? Foi exatamente o susto que eu tomei. Então, assim, eu digo que isso não era uma personal organizer que estava lá. Não, porque assim, se ele tivesse dito, eu não consigo encontrar a minha camisa preferida de jogar, futebol, não sei o que lá, pode até ser. Mas minhas cuecas dentro de casa. É básico. É básico do que a gente fala de sistema, de organização, de prioridade, de uso, de frequência, é básico. E o depoimento foi exatamente desse. Eu fiquei assim, sabe? Tipo, meu Deus, quem foi essa pessoa? Eu não vou nem perguntar quem foi essa pessoa, não quero nem saber quem foi essa pessoa contratada por eles, entendeu? E aí é de arrepiar, porque é exatamente o que você está falando. Ou a gente se prepara, ou a gente sabe o que a gente está fazendo, ou a gente vai criar problemas como esse. Exatamente. Que ele estava, e a mãe falou assim, eu tô vendo a hora de se separarem por causa disso. Engraçado, que eu já tenho relatos de clientes que estavam para se separar por causa da desordem, e a organização veio e trouxe a harmonia, e você está tendo esse relato de que não funcionou. Por que não funcionou? Não houve a preparação. Não houve nada. Ali não precisava nem de preparação. Porque para ele se queixar que não está achando as cuecas, não teve nem um conhecimento mínimo de organização. Essa pessoa que esteve lá não teve, né? Mas o que aconteceu? Ele começou a culpar a mulher, porque ela não arrumou tempo para poder ficar junto. Delegou. Porque que mandou e porque não sei o quê. Sabe? Ele estava achando a pior coisa do planeta uma personal organizer.
porque dificultou a vida dele Nossa, toda. Infelizmente, há profissionais que não são profissionais qualificados. Exatamente. Então, assim, o que é, voltando à nossa pergunta inicial para a gente fechar, o que é ser uma personal organizer, né? O que é ser um profissional de organização? Não é criar um problema na vida das Não, pessoas. muito pelo contrário, é solucionar. Solucionar. E a gente só tem uma forma de solucionar, conhecendo, Conhecimento. pesquisando, conhecendo tecnicamente o que é a organização, como agir, Sim, e conhecendo também as necessidades desse cliente. do cliente. Né? Então, é um combo que É. vai elencando e você vai conseguindo fazer. Claro que a gente encontra diversos desafios, principalmente uma mudança. Porque uma coisa, Mila, é você encontrar um armário cheio de livros que você vai fazer a organização de acordo com a rotina do cliente também, se ele quer por cor, se ele quer por autor, como é que ele quer. Outra coisa é você encontrar encaixotado, E um que armário você em não branco. conhece nada que está ali, e um armário em branco. Então, aí que o estudo ele dobra. É. Aí é que É, a você tem que dificuldade ter é maior ainda. cautela, É. humildade, também muita de perguntar, Perguntar. disposição. Eu tive um caso de uma aluna que ela me ligou e fez assim, até uma aluna do curso online, não era daqui de Salvador, tá? Porque a gente tem um Sim. curso online também. E ela fez assim, eu tô com um desafio, eu queria fazer umas perguntas, posso falar com você? Eu falei, claro, aí a gente abriu uma call, né, à distância e tal, e ela me disse, eu recebi uma proposta para fazer uma mudança. E eu tô com medo de, primeiro, como é que eu precifico, e segundo, se eu tenho condição de fazer isso, o que você me diz de dica? Aí eu expliquei a ela algumas coisas, tal, de especificação e tal, mas eu disse a ela uma coisa muito importante. Você vai fazer a desarrumação ou só a arrumação na casa nova? Sim. Ela fez, não, eu fui contratada só para arrumar a casa nova. Eu falei, então faça o seguinte, vá visitar a casa antes de ser desarrumada. Boa. Né? Por quê? Porque ali, e fotografe, tudo que você puder, ali já vai dar indícios a você do que é uma rotina daquelas pessoas. Então, por exemplo, se você achar na primeira gaveta um monte de roupa de ginástica, isso quer dizer o quê? Que a pessoa usa frequentemente roupa Sim. de ginástica. Então, Sim. isso, na hora que você vier para outra coisa, vai estar arrumado. E essa pessoa, ainda para piorar a situação dela, essa pessoa que contratou ela ia estar fora do Brasil, ia chegar para mudar para casa. Então, ela ia fazer toda essa arrumação da casa nova sozinha. Sozinha. Isso acontece Então, eu muito. falei, você vai para casa agora. Ótimo. Já desarrumaram tudo? Não, vou desarrumar essa semana. Eu falei, pelo amor de Deus, Vai. corre lá. Corre lá, mesmo Isso que é você não vai delicioso, desorganizar sabia? nada, você não vai fazer nada, você vai lá e você vai fotografar tudo, você vai entender o sistema hoje, pode até não estar funcionando bem para Sim, eles, mas que já provavelmente abriu não o tá caminho e para tal. você estudar. Mas você já tem uma base para Sim. começar, entendeu? E realmente, depois ela falou, foi maravilhoso, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, que eu não sei o que eu ia fazer se não fosse isso e tal, e funcionou super bem. Pouquinho, eu fui depois de 15 dias, depois que eles se mudaram, tive pouquinhas coisas que eu mudei de lugar e quase tudo funcionou. Eu falei, E graças a normalmente Deus. quando eu faço mudança, Mila, que, por exemplo, o cliente ele não tá, eu me disponibilizo a voltar com uma semana Uhum. ou 10 Depois dias, que a ele começa a depender, usar, né? depois que ele começa a criar aquela, Uhum. se habituar com as A coisas, rotina. para entender o que funcionou e o que não, principalmente nesses casos, né? Que a Que pessoa não tá tive a fora. oportunidade de conhecer o anterior, vou ali, faço um estudo, vejo Uhum. como é a rotina dele, é Isso, muito é. importante. Isso parece ser algo taxativo, mas é muito importante você entender a rotina Assim, uma pessoa daquele que almoça cliente. em casa todos os dias é Pronto. uma coisa. A família que tem, por exemplo, que janta ao invés de comer pão e sopa, mas come comida, muda tudo dentro de uma cozinha. Que troca de aparelho de jantar. Que troca de aparelho. Em cada refeição. Em cada refeição. Enfim, tem milhões de coisas. Eu digo muito o exemplo aqui de camisa de proteção solar. Sim. Para mim é um exemplo muito forte na minha casa. Por quê? Meus 2 filhos são atletas de vela, velejadores, então eles estão na água o tempo inteiro, né? Um deles é profissional, é atleta profissional, então ele tem patrocínio, camisa, não sei o que. Então, ele tem milhões de camisas de proteção solar, porque é a farda dele. Todos os dias ele entra na água. Ele não entra num fim de semana, Sim. ele não entra no campeonato, ele todos os dias. Os dias de treino a camisa é X, nos dias de campeonato a camisa é X. Então ele tem uma quantidade enorme de camisas de proteção solar que tem que estar setorizadas por tipo de uso, Sim. certo? Sim. Minha menina também é velejadora, mas ela não é o foco dela. Então ela é no fim de semana, é no campeonato, já é uma coisa esporádico. assim, já é esporádico, não tem os patrocínios. Sim. Então as camisas também são diferentes. Camisas mais grossas para campeonato que vai fora, que é frio, Sim. não sei o quê. Então tem uma categorização ali, né? Eu tenho uma camisa de proteção solar, que raras vezes eu vou usar.
Então, assim, a forma de eu Tá vendo guardar... como são três, vamos supor que É a essas mesma três peça. pessoas, Uhum. essas três pessoas convivam no mesmo ambiente. Certo. Cada um tem Uma rotina diferente. Cada um tem uma rotina, cada um tem um uso diferente daquela mesma peça. Eu, no meu quarto, é uma gaveta que fica tudo de praia junto. No de meu filho, é uma gaveta, então tá as coisas dele. Sim. No de minha filha, é prateleira, então tá em cesta. Sim. A forma de armazenar é diferente. A dobra que a gente faz é diferente. Entendeu? Então, assim, aí alguém fala assim, qual é a forma certa de dobrar a camisa de proteção solar? Eu falo, pra quem, cara pálida? Porque pra mim é um jeito, pra meu filho é outro, pra minha filha é outro. E Meu muitas filho tem vezes que pra estar ele- dobrado, contanto que veja a marca. Muitas vezes para ele é até mais fácil pendurar. Pois é, porque usa toda Ou hora. dobrar, no de caso forma, dele, ou dobrar de forma mais aberta. a gente Depende. botou colmeia dentro da gaveta. Ótimo. Porque faz assim, Botou botou dentro e dá já pra você foi. ver, porque bota a marca por cima. Sim. A dela já tá dentro de uma cesta. E a Sim. dobrinha pode ser mais uma dobrinha envelope, mais durinha, porque Sim. não precisa. Ela escolhe pela cor, ela não escolhe muito pela marca, né? Pela Sim. marquinha que tem ali na coisa. E a minha fica dentro de um saquinho de organza. Ai, Por quê? também. Porque se eu vou no clube, eu pego essa Pego. mesmo, jogo na bolsa. Não usei, volta assim mesmo pra dentro da Exatamente. gaveta. Não desmancha, não tem que dobrar de novo, não tem que fazer nada. São três formas completamente diferentes da mesma peça na mesma casa. Sim. Você entendeu? Então, Super. é personal, é isso. Isso. Serviço Então, personalizado para cada um. Para cada rotina. Exatamente. E cada um vai funcionar de um jeito. Não adianta eu tentar fazer com que eles botem no saquinho de organza todo dia. Não. Já pensou? Não. Uma camisa que usa todo dia. Outra coisa que a gente, Não como é. profissionais, tem que quebrar também. Regras. Concordo. Essas regras, essas regrinhas, a gente tem que Bota- e aí- quebrar. E muitas vezes essas regras são impostas por nós mesmos profissionais. Uhum. Que não entendeu a rotina, não estudou, não vivenciou aquilo É ali. verdade, E é só verdade. vê já pronto. É. E já tive situações, por exemplo, de comentar, eu não faria dessa forma. E a vontade de responder é, cara pálida, você estava lá no processo? Mas não dá, né? Então, Exatamente. entendeu? Então, assim, não há regras. Não há regras em relação à forma de fazer. A única regra básica é você ter o conhecimento do que você está fazendo e estar preparado para as diversidades. Porque se eu fosse, por exemplo, organizar esses 3 ambientes que você está citando aí, eu não ia fazer igual. Não tinha como eu fazer igual. Entender que o sistema funcione para você de uma forma, do seu filho para outro, do seu filho para outro. Então, assim, o conhecimento é que vai fazer tudo fluir. E fazer bons cursos. Isso é fundamental. Mais uma vez, bons cursos. Porque a gente vai abrindo a cabeça. Muito. E a gente cria muito, nossos próprios muito. sistemas, né? Nossas próprias lógicas, com base num princípio básico, que é isso que eu estou dizendo. Essa pessoa que não soube colocar a cueca no lugar certo, Meu ela Deus. não tem os princípios Não, básicos. não. E aí não tem desculpa. Ah, mas é porque o cliente o quê, gente? Mas engraçado, sabe o que O é? cliente o quê? Pelo amor de Deus, o cliente pode não ter armário em casa. Dá pra Certo? fazer. Mas dá pra você fazer e a cueca tem que estar num lugar que ele, óbvio pra ele, tem que estar num lugar que ele encontre. Sim. Entendeu? Então, É. sabe? Então não tem desculpa. É falta de base, é falta de princípio. Mas às vezes, Mila, não é nem uma personal organize em si. Às vezes fez até cursinho básico no YouTube. Tem isso também, Que né? acontece muito também. Uhum. Ter feito algo que, assim, muitas pessoas, por não conhecer a profissão, por não conhecer as demandas, né, os processos, acha que assistir um vídeo no YouTube, aprender os 3 tipos de dobras básicas, aprendeu sobre As alguns pessoas organizadores, ainda pronto, eu vou fazer isso profissão. As pessoas ainda acham que personal organizer é saber dobrar. Não é não. Ah, se fosse, eu tava feliz da vida. Aqui chega um monte de gente dizendo: Ah, eu tava meu feliz da vida, Deus, mulher. eu achei que eu ia aprender a dobrar. Dobrar é um dia de 9 dias de aula. 9 dias de curso, imagina. 9 dias de Olha curso. quanto conhecimento. São 9 36 dias. horas de Imagina. curso, além do curso online, Online. que vem, que tem tudo isso também, Sim, entendeu? sim, sim. Então, no online é muito mais horas, inclusive, porque tem muito mais Muito coisa no rico. online. Mas as pessoas, assim, sabe? Quando elas chegam, elas começam a entender, velho, o dobrar é nada. Não, é. Dobrar é Tia nada. desse berg é o mínimo. Qualquer Nossa, um se faz. fosse, eu juro pra você, eu estaria feliz da Se vida. fosse só Ave dobrar. Maria, se fosse. Enfim, gente, ser personal organizer é bom demais. É, A gente mexe
na vida das pessoas, a gente... A nossa a gente se... vida. Aliás, a gente tem uns depoimentos aqui, as últimas, que até Sim. trabalharam com você também, Milena e Rosa, falam, a gente veio fazer o curso aqui e ela futuca tanto a gente que a gente... Sai psicóloga. Que acaba muito mais a sessão de terapia do que Sim, um curso. sim. Mas é verdade, como é Sim. que a gente ajuda o outro sem ajudar primeiro? Sim. Aquela história da máscara no avião, né? Sim, Bote sua sim, máscara sim, primeiro. sim, Então, sim. eu provoco muito as pessoas que elas querem ser personal organizers, ser organizadoras. Elas primeiro começam com o exercício dentro de casa. Sim. Eu comecei assim, por exemplo. Quando eu fiz o Dentro meu de casa. curso, meu primeiro curso que eu fiz foi para dona de casa. Depois, na pandemia, eu fiz um profissionalizante. E quando eu comecei a trabalhar com a organização... Não, Milas, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque eu era CLT. Então, eu trabalhava de segunda a sexta. Um sábado no mês, que era sempre final de mês, que era os fechamentos, fecha-notas e etc. E aí, quando eu saí de férias, que eu fiz o meu primeiro projeto de organização, que, se eu não me engano, foi 17 de janeiro de 2020. Foi 15 de janeiro, por aí. Que eu fiz o meu primeiro projeto de organização, que foram 3 dias. 3 dias porque eu não tinha a experiência de contabilizar o meu tempo, de saber o meu tempo, a valiosidade do meu tempo. Fui sincera para minha cliente, que era uma cliente amiga, indicada pelos amigos, eu já tinha feito os laboratórios. E eu falei, olha, eu vou começar. Eu vou começar. Então, eu fui bem clara, bem objetiva, que eu não tinha a experiência com qual ela já tinha visto em vídeos anteriores, se ela topava, assim, mesmo assim, fazer a contratação. Não. E aí, eu fiz essa organização de 3 dias durante as minhas férias. E o valor que eu recebi nesses 3 dias de organização era compatível com o valor das minhas férias. E quando eu vi aquilo, eu fiz, meu Deus, eu vou voltar para essa empresa para quê? Foi um bom estímulo para você tomar a decisão que eu vou voltar? de Tem ficar como um personal tempo organizer, para né? mim, tem um tempo para mim. O que é que eu vou fazer com uma boa capricorniana, é claro? Me capacitar. Perfeito. O que é que eu preciso fazer para atuar de forma brilhante, me capacitar, o melhor possível no mercado. E cada vez mais se capacitando, até hoje. Até hoje, isso aí não para. Uma coisa que não para é você adquirir conhecimento. Perfeito. Então, a organização, a profissão em si, ela primeiro me ajudou a ter tempo de qualidade, a dizer, hoje eu posso, amanhã eu não posso. Aí no médico, e não estar preocupado em pegar atestado médico para levar para a empresa. Você entende? Sim. Então, quando você uma independência, né? Não, uma independência muito, financeira e de vida, que é uma baita boa profissão. Uma autonomia, assim, né? Para si. E mais assim, a gente tem alunos aqui que deixam de advocacia, Sim. que deixam administração, que deixam uma profissão estabelecida, porque elas querem, que elas se encontram na organização, né? Sim. E aí você ouve assim, dizendo, é uma satisfação tão grande você sair da casa de uma pessoa e ver tudo ali daquele jeitinho, e a pessoa ficar, meu Deus, que maravilha! Então, você sai morta, você sai morta com farofa. Porque nesse glamour todo que se vê também não. O glamour é depois que o cliente ficou feliz da vida, você esquece aquele problema todo. Mas vai embora, não. É cansativo. Muito. É muito exaustivo. E não é só exaustivo fisicamente, é emocional, porque você está o tempo inteiro pensando se isso serve, se não serve, se tá bom, se não tá bom, se isso ele vai gostar, se vai agradar, como era a rotina, se, né? Enfim. Mas só de você pensar que amanhã, às 8 horas, você não precisa bater ponto. Não é essa autonomia que você tem para poder... no dia seguinte, eu posso ver o que é que eu fiz aqui. Uma coisa que eu faço sempre. Quando eu termino de fazer uma organização, eu sempre avalio, antes de postar, de fazer qualquer coisa, eu sempre avalio. O que foi que eu fiz aqui? Qual foi o erro? Os erros que aconteceram. Aí eu vou... Tem lá no nosso planner também, né? O pós-entrega. Claro, a gente não vai chegar à perfeição nunca, tá? Nunca, mas é olhando isso que a gente vai se... Mas isso é o estudo, isso é você nunca parar, isso é você estar sempre preparada para diversas situações. Perfeito. Então, sempre quando eu termino, finalizo a organização, que eu vou olhar, aqui foi excelente. Aqui eu fazia tal coisa, mas eu também paro para analisar que aquilo ali não é para mim. É para aquele cliente. Então, se para aquele cliente está servindo e ter esse contato, ter esse feedback com o cliente, se preocupar, e daqui a 10 dias, por exemplo, não faço muito, está servindo, tá seguindo, bem, precisa que eu volte aí para ajustar alguma coisa. Entende? Então, se você ter esse tempo para fazer isso, para me dedicar ao outro, Ave Maria.
gratificante, né? É muito. Muito. Menina, é bacana, velho. Enfim, quem tá no Personal Organizer é por paixão, é por motivo, é por objetivo, é Sim. propósito, né? Sim. É um propósito bacana, porque assim, a desordem, a bagunça adoece as pessoas. Muito. Adoece, acaba com as famílias, Sim. né? Acaba com as relações com os filhos, acaba, né? Toda Relações amorosas. relações amorosas, a paz dentro de casa, Ave né? Então isso é muito complicado. A gente vê, eu tenho alunos aqui, a gente vai parar porque senão a gente vai ficar até amanhã. Mas assim, só para fechar, eu tenho alunos aqui que diz que depois do curso acabou com enxaqueca crônica que tinha. E aí essa pessoa chega aqui dizendo eu sou organizada. Mas eu tenho 2 anos no psicólogo. Crônicas. Mas eu estou 2 anos no psicólogo tentando resolver o problema de enxaqueca e tem enxaqueca crônica que eu tomo remédios pesadíssimos. No 3º, no 4º dia de aula, chega para mim e diz assim, passou minha dor de cabeça, resolvi meu problema, já sei qual é meu problema. Mas é a junção de aula e prática, né? Então aula e olhar para si. Sim. Não, mas a prática que eu falo não é só a prática de pôr a mão na massa. Não, a prática de se reavaliar também. Mas é isso, eu provoco. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. É pros fortes. É pros fortes. Porque assim, a pessoa começou a sair da caixa que ela estava, só da reclamação. Todo mundo é bagunceiro na minha casa. E às vezes ela tá só assim, ó. Tá só assim, ó. E aí, ó. Sabe? Aí você faz uma pergunta. E abre. E a pessoa fala, meu Deus, entendeu? Então assim, tipo, todo mundo lá em casa precisa de mim pra tudo, beleza. Se sua filha precisar de uma tesoura, ela sabe onde tá? Claro que não, né? Sou eu que sei onde tá tudo. A falha. Então, como é que você é organizada? Isso não é ser organizada. Não. Porque se uma tesoura todo mundo usa, todo mundo tem que saber onde está. Tem que ser lógico para todo mundo. Tem que ser fácil de botar. Mais fácil de botar no lugar certo do que no lugar errado. Sim. Então, assim, é a base que está errada. Exatamente. Você vai ficar sempre sendo sobrecarregada se você não entender você isso e achar tudo para si. Aí você vai ver. Será que você não está se sentindo sozinha, querendo atenção? E aí vai naquela feridinha, tá sem trabalhar, tá se sentindo inútil. Você só é lembrada quando alguém te procura para pedir algo. E aí você se sente que não é valorizada dentro de casa. Então você tá fazendo tudo isso para puxar coisa para você. Chamar atenção. Então assim, são coisas mínimas que às vezes um gatilho desse faz a pessoa falar e muda a vida inteira, entendeu? E muda a relação com a família, e muda a relação com a casa, e muda a relação com tudo, né? Com a vida, com o dia, com ela mesma, entendeu? Então isso é bacana, tá? Ser personal organizer é bom pra caramba, quem quiser, procura, entra aí, segue a gente, segue Salvador Organiza, pra vocês verem tudo na prática, segue Organizar.casa 500, que a gente tem um monte de curso bacana e um monte de conteúdo bacana também pra vocês. Ok? E tem outros episódios aí, tá? Fica com a gente.